Vamos começar então a aula 5 da nossa revisão, tá? E nessa aula 5 eu vou tratar especificamente da geometria plana, espacial e analítica. Vou dar um tópico de cada, tá? Dar uma pincelada em cada um para você ficar ligado. Preste atenção, ó, vou começar com a plana. O que eu acho importante de você lembrar na geometria plana, tá? Você tem que lembrar, primeiro, das posições entre duas retas, tá? Isso é uma coisa importante, geralmente costuma cobrar isso daí, tá? O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que elas podem ser coplanares e que elas podem ser reversas, tá? Se elas forem coplanares, tem dois tipos. Tem as paralelas e tem as concorrentes, tá? Se elas forem paralelas, ela pode ser duas. Ela pode ser paralelas distintas, mas elas podem ser paralelas coincidentes, tá? Paralelas distintas não tem nenhum ponto em comum, coincidentes, uma em cima da outra, todos os pontos em comum, tá? Concorrentes, ela tem um ponto em comum só. Só que dentro das concorrentes a gente tem um caso particular, que são as perpendiculares, que é um caso particular. Quando que ela vai ser perpendicular? Quando além de ser concorrente, formar um ângulo de 90 graus. Aí elas vão ser perpendiculares. Já no caso das reversas, tá? Elas podem ser de duas maneiras. Elas podem ser ortogonais. E se elas não forem ortogonais, ela vai ser o quê? Oblíqua. Toda vez que ela não for ortogonal, ela vai ser oblíqua. Mas como que eu vou saber que ela é reversa? Quando não tiver um plano que contém as duas retas, tá? E aí, se tiver essas duas retas que não tem um plano, mas a sombra de uma formar 90 graus com a sombra da outra, vai ser ortogonal. Não formou 90 graus, oblíqua. O professor mostra para mim que eu não estou conseguindo enxergar. Olha só. Vou desenhar aqui um cubo. Essa reta aqui, ó, que eu vou chamar de R. E essa reta aqui, ó, que eu vou chamar de S. Elas são reversas. Não tem um plano que contém as duas. Tá, ó, pensa aqui, ó. Meu braço é uma e o outro braço é outra. Não tem como ter um plano que contém as duas. Elas são reversas. Mas olha só. Se você pegar a sombra da reta S, que é essa aqui, ó. Vou chamar de S', é a sombra dela. Ela forma um ângulo de 90 com a reta R. Quer dizer, então, que R e S são ortogonais. Tá? Ortogonais. E, se eu pegar essa reta aqui, ó, chamar de T. Ó, T e S são coplanares, tem um plano que contém as duas. Mas T e R, não. Se eu pegar a sombra da reta T, que é essa daqui, ó, vou chamar de T', não forma um ângulo de 90. Quer dizer que elas não são ortogonais. Se elas não são ortogonais, R e T são reversas oblíquas. Tá? Então essas posições são importantes, tá bom? O que mais dentro da geometria plana eu destaco? Área de figura plana, tá? Muito importante você saber a área de figura plana. Então eu vou colocar algumas aqui que são importantes para vocês. Ó, quadrado. Quadrado eu tenho o lado L. Área do quadrado, L ao quadrado. Simplesinho. Retângulo. Ó. Retângulo. Base vezes altura. Tá? Área do retângulo, base vezes altura. Outro cara importante, paralelogramo. Tá? Base, altura,
a mesma coisa. Área do paralelogramo, base vezes altura. Outro cara importante. Trapézio. Base menor, base maior, altura. Qual que é a área do trapézio, prof? Olha só, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Esse cara aqui. Losango. Olha só. Diagonal maior, diagonal menor. A área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Esses caras todos que eu escrevi, esses últimos 5, eles são chamados de quadriláteros, tá? E aí você tem que lembrar o seguinte, essa regrinha aqui que eu vou escrever. Aqui, eu tenho todos os quadriláteros que existem. E aí a gente divide esses quadriláteros em 2 grupos. Os não trapézios e os trapézios. Aí dentro dos trapézios eu tenho um conjunto que são os paralelogramos. Dentro dos paralelogramos eu tenho os retângulos e tenho também os losangos. E a intersecção entre o retângulo e o losango é o quadrado. Então, com esse desenho aqui, eu consigo responder várias coisas. Ó, todo quadrado é um paralelogramo. Todo retângulo é um trapézio. Nem todo trapézio é um retângulo. Então, esse desenho aqui é muito importante para você saber sobre os paralelogramas, ou sobre os quadriláteros. Tá bom? O que mais que eu preciso saber? Triângulo. Aí, no triângulo, eu tenho o seguinte, ó. Base vezes altura, dividido por 2, que é a mais comum. Base vezes altura dividido por 2. Eu também tenho ABC, usando o semiperímetro, né? Que é por Heron. Semiperímetro é igual a A mais B mais C, dividido por 2. Esse é o semiperímetro. Aí a área do triângulo, usando o Heron, é raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, tá? Usando Heron. Vem comigo, vem comigo. O que mais que eu tenho no triângulo? Acho que o mais importante deles, tá? Triângulo equilátero. Quando eu tenho aqui todos os lados iguais, triângulo equilátero. Nesse cara aqui eu saliento dois camaradinhas, tá? Essa linha amarela aqui que é a altura. A altura igual L é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é muito importante saber. A altura do triângulo equilátero. E a área dele, a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é indiscutível, saber sobre triângulo, e no caso aqui o triângulo equilátero, tá bom? Tem outro triângulo importante, que é o triângulo retângulo. Aqui eu tenho cateto 1, aqui eu tenho cateto 2. E aí você vai lembrar comigo que a área do triângulo retângulo, ela vai ser igual a cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2, tá? Todas essas regrinhas aí do triângulo é importante lembrar, tá? Lembra disso, tá? Outra figura importante dentro da geometria é esse cara aqui, ó. Circunferência, tá? Importante saber comprimento da circunferência, que parece uma pizza, e da pizza o comprimento da circunferência é justamente a borda da pizza. Borda do quê? De catupiry. Olha lá. Catupiry. Então, o comprimento é igual a 2πr. E a área, πr ao quadrado. Muito importante lembrar disso, tá? Lembra que aqui a distância do centro até qualquer ponto
é o estado americano de Ohio, tá? E aqui eu tenho outro Ohio também. E aí a gente tem aquela regrinha que o diâmetro é igual a 2 raios. O que é pior do que um raio cair na sua cabeça? O diâmetro. Por quê? Porque é 2 raios. Lembra disso? Isso é importante. Além disso, o hexágono é um cara que geralmente é cobrado no Enem, tá? E para fazer o hexágono, a área dele, você tem que lembrar o seguinte. Tem que dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Então, se eu tenho um lado do hexágono L, a área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. Tá? Vocês estão careca de saber que a área do triângulo equilátero é 6 vezes. O que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Dando uma simplificada aqui, ó, por 2 e por 2, vai dar 3 meios. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Essa é a área do hexágono, tá? Então, geometria plana, essas são as áreas importantes que você tem que lembrar. Geralmente costuma cair essas aí, tá? Prof, tem mais nada para eu lembrar de geometria plana? Tem, plana tem mais algumas. Preste atenção. É muito comum aparecer exercício com essa figura aqui, ó. 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. O que você tem que lembrar? Embora ela tenha 8 ângulos que tem nomes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos, tem um monte de nome aí. Você tem que lembrar que basicamente eu tenho 2 tipos de ângulo. Eu tenho um ângulo pequeno, que são todos esses que eu estou pintando de lilás. Todos esses são ângulos pequenos, ou seja, menores que 90 graus. E todos eles, sem exceção, são iguais. Esses outros aqui que eu estou pintando de amarelo são chamados de ângulos grandes. Todos eles são maiores que 90, mas todos eles são iguais. Ou seja, eu não tenho 8 ângulos, eu tenho só 2. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que pequeno vai ser sempre igual a pequeno. Todo ângulo pequeno vai ser igual a pequeno. E todo ângulo grande vai ser igual a ângulo grande, claro. Pequeno é igual a pequeno, grande é igual a grande. E o grande resultado é o seguinte, que pequeno, um ângulo pequeno mais um ângulo grande, tá? Vai resultar sempre em 180 graus, tá? Vamos pensar comigo assim, então, ó, vamos supor que ele fala que aqui é 30. Todos os lilazinhos vão ser 30, ó, 30, 30, 30, 30. E todos os outros, quando eu somar com 30, tem que dar 180. Ou seja, esse cara seria 150. Esse cara seria 150. Esse seria 150 e esse seria 150. Todos os pequenos são iguais, todos os grandes são iguais. E o grande mais pequeno dá 180 graus, tá? Outra coisa importante, já que eu estou falando de ângulo, é muito importante lembrar, soma dos ângulos internos de um polígono regular, polígono qualquer. Eu tenho que lembrar que a soma dos ângulos internos vai ser sempre igual a n menos 2 vezes 180. Tá? Lembra também que a soma dos ângulos externos vai ser sempre igual a 360 graus. Não importando quantos lados tem a figura. A soma dos ângulos externos vai ser sempre igual a 360. Presta atenção nisso aí, tá bom? Bom, vamos aqui comigo? Já falei bastante de geometria plana, tá? Fiz um apanhado aí de várias coisas. Eu vou falar agora da geometria analítica, tá? Da geometria analítica, GA. Vou pontuar algumas coisas importantes, tá? Primeiro, 2 pontos e eu quero a distância deles, tá? Lembra que o ponto A, ele vai ter a coordenada de x e a coordenada de y, x de A, y de A. E o ponto B vai ter a coordenada de B, de x, e y de B, tá? B de y. E aí, para calcular a distância de A até B, é só fazer raiz quadrada de x de A menos x de B elevado ao quadrado, mais y de A menos y de B elevado ao quadrado.
Se eu fizer isso, eu calculo a distância entre os dois pontos, tá? Então, isso aí é cobrado direto. Assim como também é cobrado direto a ideia do ponto médio AB, e aqui eu tenho o ponto médio M. Você tem que lembrar sempre que é só fazer M igual a A mais B dividido por 2. Como assim, prof? Imagina que eu tenho A menos 1 e 5, e eu tenho B 7 e 3. E eu quero saber quem que é o ponto médio. O que você vai fazer? Só somar, ó. Soma lá, menos 1 com 7, 6. 5 com 3, 8. E aí divide por 2. M vai ser igual a quanto? 3 e 4. O ponto 3 e 4 está exatamente na metade de A e B. Ele é o ponto médio. Então, soma e divide por 2. Outra coisa que você tem que lembrar que é importante dentro de geometria analítica, tá? É muito comum ele dar a reta, R, de equação AX mais BY mais C igual a 0. E ele dá um ponto aqui, ó. Sei lá, ponto A, de coordenada X e Y. E ele vai pedir a distância entre esse ponto e a reta. É muito comum. Você tem que lembrar que a distância entre o ponto e a reta é sempre a menor distância. Essa retinha aqui que forma um ângulo de 90. Mas o duro é lembrar da fórmula. Gente, não é duro não, é tranquilo. A distância do ponto até a reta, a distância do Paraná, vai ser sempre o seguinte, ó. Você pega isso daqui, ó, a equação da reta, e coloca no módulo, ó. AX mais BY mais C em módulo. Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só pensar nisso. Mas, prof, quem que eu substituo? Ó, o X e o Y aqui da equaçãozinha, você vai trocar por esse cara aqui, ó, pelo ponto. A, B e C já está na reta. Ah, professor, eu achei difícil. Pensa comigo, ó, exemplo. Imagina que você tem a reta 3x menos 4y mais 7 igual a 0. Aí o cara dá para você esse ponto aqui, ó. O ponto P valendo 1, menos 2 e... Deixa eu pensar aqui. 1 e menos 2? Pode ser, 1 e menos 2. Tá aí. Aí ele fala para você, ó, calcula a distância. Gente, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer módulo. Você pega essa equação e substitui esse cara. Aqui é x, aqui é y. Ó, 3 vezes 1, menos 4 vezes menos 2, mais 7. Dividido por quem? Raiz. Aí é só pegar esse cara e esse cara aqui, ó. 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Tá? Aí como é que vai ficar? 3 vezes 1, 3. Menos, com menos dá mais, 4 vezes 2, 8. Mais 7, dividido por quem? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz de 25. Que vai dar quanto? 7, 15, 18. Módulo de 18, 18. Raiz de 25, 5. 18 dividido por 5, 3,6. Olha lá. A distância, 3,6. Não tem segredo, tá? Só pensar na formulinha aqui que eu disse para vocês. Pega a equação da reta, pega os dois pontos, substitui aqui x e y, A e B, esses dois caras aqui. Simplesinho, tá? Muito importante também dentro de geometria analítica, o bagulho da circunferência. Tá? Circunferência é um assunto muito importante que você tem que lembrar, tá? Então, a forma reduzida de uma circunferência, que geralmente eles chamam de lambda, é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Mas se você quiser um negócio mais aventureiro, o que você faz? Você expande-se aí. Como assim, professor? Seria x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado igual a r ao quadrado. Se você ajeitar direitinho, você vai ter assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Olha só, é grande, mas isso vai te ajudar a fazer exercício. Ele vai te trazer uma equaçãozinha, tá?
ele vai trazer para você, tipo, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x mais 6y. Aí ele vai trazer lá, menos 6 igual a 0. Aí ele vai perguntar, ó, qual que é o centro da circunferência? Qual que é o raio da circunferência? Bom, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Pega o cara que acompanha o x e divide por menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. O cara que acompanha o y e divide por menos 2 também. 6 dividido por menos 2, menos 3. Esse cara aqui é o centro. Então é só dividir esses dois caras por menos 2. Tá, e como é que eu acho o raio, professor? Ó, 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a menos 6, o número que está ali. Vai dar o quê, prof? Ó, 4 mais 9 mais 6 igual a raio ao quadrado. Que dá quanto? 19 igual a raio ao quadrado. Quer dizer que o raio vale quanto? Raiz de 19. De geometria analítica eu queria lembrar só disso, tá? Aí para finalizar a aula, terminar a quinta aula da revisão, vou falar o seguinte. Vou falar sobre a geometria espacial. Geometria espacial. E da geometria espacial eu quero lembrar de algumas coisas. Olha só, eu vou pegar um sólido que a gente conhece bastante. Ó. Que é o cubo. E aí eu vou falar, ó. Esses caras aqui, que nos remetem à ideia de ponto, a gente chama eles de vértice. Tá? Esses caras aqui, que nos remetem à ideia de reta, a gente chama de arestas. E esses caras aqui, que nos remetem à ideia de plano, a gente chama de faces. Tá? Aí a primeira relaçãozinha que eu tenho é a relação de Euler. A relação de Euler que diz o seguinte, que o número de vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Então lembra comigo, vamos fazer almoço 2 vezes. Olha lá, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Para ajudar ela, a gente escreve o seguinte, que o número de arestas é igual à somatória dos lados das figuras planas dividido por 2. Tá? Isso aqui sozinho não é nada, precisa ter SS. Como assim, professor? Imagine que eu falo sobre a Copa de 70. E lá na Copa de 70 foi usada a primeira bola de capotão, né, de couro. E essa bola era um sólido geométrico, que depois que inflado virava uma bola, claro. Mas que tinha exatamente 20 hexágonos e 12 pentágonos. A pergunta é o seguinte, quantos vértices tinha essa figura geométrica? Então, vou pensar comigo, se eu tenho 20 hexágonos e 12 pentágonos, eu tenho exatamente 32 faces. Então eu sei que F é igual a 32. Agora eu não sei quantas arestas tem para poder achar o número de vértices. Eu vou usar o teorema do L, que é esse cara aqui que eu falei. A aresta é igual à somatória dos lados dividido por 2. Tá, vamos pensar comigo. Quantos lados tem o hexágono? 6. 20 vezes 6 vai dar 120 lados. Quantos lados tem o pentágono? 5. 12 vezes 5, que vai dar 60 lados. Ou seja, se eu somar, eu vou ter 180 lados das figuras planas. A soma dos lados é 180. Então, o número de aresta é igual a 180 dividido por 2. Quantas arestas tem? 90. Agora, joga na formulinha. Ó, relação de Euler. Vamos fazer almoço 2 vezes. Vértice é o que eu estou procurando. Faces, eu disse que tem 32. Arestas, eu acabei de calcular, 90. Mais 2. Então, vértice é igual a 92 menos 32. Vértice igual a quanto? 60.
Ou seja, a bola da Copa de 1970 tinha exatamente quantos vértices? 60 vértices. Te espero na aula 6. Vamos lá?